Olá, o ponto de vista de hoje vai falar sobre o assédio moral no trabalho e eu recebo aqui a Thaís Cremasco, que é advogada trabalhista. Bem-vinda, Thaís. Obrigada, agradeço o convite, principalmente para falar de um tema tão importante e tão corriqueiro que é o assédio moral hoje no ambiente de trabalho. Thaís, a primeira pergunta é justamente essa: o que é o assédio moral no trabalho? Tá. O assédio moral, não existe lei que caracteriza o assédio moral. É uma criação da doutrina, da jurisprudência, muito bem aceita hoje. Todo mundo sabe que existe, muito embora não exista uma lei que diga o que é e o que não é assédio moral. Justamente por isso, é muito difícil definir o que é o assédio moral. Por quê? Porque são condutas das mais variadas e depende muito da forma que o trabalhador que está sofrendo aquilo sente. Às vezes, o que é assédio moral para uma pessoa pode não ser para outra. Então, isso é o que torna a definição do assédio moral muito difícil. Não existe assédio moral é isso ou não é isso. Vai depender muito de caso a caso, como está acontecendo. Mas uma coisa que a doutrina e a jurisprudência já definiram é que o assédio moral não é uma atitude isolada. Não é uma coisa que aconteceu um dia e que a pessoa vai falar, fui assediado moralmente. É uma continuação, são atos reiterados que vão caracterizar o assédio moral. Mas então, a pessoa se sentir ofendida ou não é o que vai determinar se o juiz vai falar que foi assédio ou não aquilo? Isso. O fato da pessoa sentir que ela foi ofendida, porque assim, a Constituição Federal, ela garante a proteção à honra, à intimidade do trabalhador, né, do ser humano como um todo. Então, toda vez que existir uma afronta a essa dignidade, liberdade do trabalhador, ele vai poder pleitear uma indenização por danos morais decorrente do assédio. Mas o que é e o que não é vai depender de cada caso, né? E o importante é que aquilo seja uma conduta que realmente afrontou a dignidade do trabalhador. Não é qualquer dissabor da vida da pessoa que vai poder ser caracterizado como um assédio moral. E existe uma diferença entre assédio moral e violência moral? Então, a violência moral é um tipo de assédio moral, né? Então, o assédio são contínuas violências, né? Várias vezes reiteradas violências morais, né? Que vão sendo empregadas contra o trabalhador. E esse conjunto de violência vai ser o assédio moral. Sempre tem que pensar no assédio como um conjunto de atos ou uma coisa continuada, reiterada, não um ato isolado, uma violência. Você tem exemplo de frases ou atitudes que se caracterizam como um assédio moral? Sim, com certeza. O assédio moral, ele pode ser caracterizado com a cobrança excessiva. Então, aquela empresa que coloca metas e você tem que cobrar, você tem que fazer a meta, você tem que bater a meta. Caso você não bata a meta, você vai ter que colocar R$1 no cofrinho, vai ter que vir vestido de mulher para o trabalho. Outra coisa que é muito comum no ambiente de trabalho, tempo determinado, você tem 5 minutos para ir ao banheiro e ele vai cronometrar. Então, isso é uma característica do assediador. Outro tipo de assédio moral, você é burro, você vai perder o emprego se você continuar assim. Então, tudo que afrontar a dignidade do ser humano pode ser caracterizado como um assédio moral, né, ou como uma violência moral. Aí tem uma pergunta também, que daí é mais complicada pelo que a gente conversou fora do ar antes, que é os casos de agressão que não estabelecem um nexo causal inerente ao trabalho. O que é isso? Tá, é o seguinte, quando a pessoa se sente ofendido, muitas vezes não é o fato dele se sentir ofendido que vai caracterizar o assédio moral, né? Já é um indicador. Mas uma coisa isolada, por exemplo, você entra numa empresa, você tem que usar EPI. Os equipamentos de proteção individual. E daí a empresa cobra. Não, você vai ter que usar o EPI, vai ter que usar o EPI e o seu supervisor o tempo inteiro. Isso não vai caracterizar assédio moral. Ou a empresa determinar que você tem uma conduta condizente com a empresa. Então, você não pode tratar o público dessa maneira. Isso não vai. Se for uma cobrança lista de coisas que são corretas, evidentemente que não vai caracterizar o assédio. E metas também, metas alcançáveis. Então, existe como o trabalhador alcançar aquela meta? Existe. A cobrança então não vai ser assediadora, né? Se for uma cobrança normal, dentro de uma coisa alcançável, não vai caracterizar o assédio moral. Eu acho que esse é o exemplo clássico, né, do que não é assédio moral. E a gente falou também um pouco antes de começar essa entrevista sobre uma diferença que existe entre o fenômeno horizontal e vertical, que é de quem parte o assédio. Como é que é isso? Isso. O assédio moral, diferente do assédio sexual, ele pode partir tanto de um superior hierárquico, né, que é o seu chefe, um diretor, como dos colegas de trabalho. E nos dois casos, há previsão, né, doutrinária e jurisprudencial de indenização. Então,
O vertical é aquela questão em que a pessoa que é superior a você te assedia, com palavras ofensivas, com cobrança extrema, obrigar a fazer tarefas que não são inerentes ao seu contrato de trabalho. Esse é o vertical. O horizontal são dos próprios colegas de trabalho. Então, um caso que é um clássico na jurisprudência é de um parabéns a você, que na hora de cantar eles trocaram algumas palavras. O ofendido era homossexual e ele se sentiu muito ofendido com aquele parabéns. Então, ele recebeu uma indenização, porque comprovou que ele também sofria vários dissabores, né, decorrente do tratamento indigno que os colegas davam para ele. E a empresa, ela tem um poder diretivo sobre os empregados. Então, tem que chegar, pessoal, não pode tratar a pessoa assim, tem que respeitar. Então, a empresa deixou de fazer isso. Então, ela vai responder também pela indenização, ainda que sejam os colegas de trabalho que estão fazendo dano moral. Então, essa era a minha pergunta. Quem responde? A empresa ou o colega nesse caso? A empresa. O colega de trabalho ele não responde. O colega de trabalho ele vai estar no processo, o nome dele vai estar lá, mas como a relação é entre o empregado e a empresa permitiu que no ambiente de trabalho isso ocorresse, ela que vai ser responsabilizada e não os colegas de trabalho. Muito embora vai constar o nome dele, ele vai poder ser chamado para ser ouvido em audiência e etc. Mas é a empresa que vai se responsabilizar. E Thaís, existe uma média ou um número de casos de assédio moral conforme o tamanho da empresa? Por exemplo, uma empresa maior, acima de 200 funcionários, tem mais assédio do que uma empresa menor familiar ou não? Eu entendo que não e também acho que é muito pelo tipo da empresa. Tem empresas, essas empresas que são empresas conhecidas como uma empresa boa, que tem certificado de boas empresas para trabalhar, normalmente acontece menos. Mas não é o porte da empresa que define, mesmo porque numa empresa grande não é o CEO que vai assediar um trabalhador, mas é o diretor imediato dele ou um supervisor. Então, assim, existe muito, eu não sei um número para informar, mas eu sei que são casos, assim, inúmeros. Tanto que isso está tendo até uma questão ruim para o trabalhador. Porque o que acontece? Como existe muito, e muitas vezes a prova do assédio é difícil, o que acontece? O trabalhador entra com ação, de repente não consegue uma testemunha para provar, não consegue provar e dá uma impressão ao judiciário que tudo virou assédio moral. Quando, na verdade, não é isso. Existe uma relação desigual entre a empresa e o trabalhador. Essa desigualdade deveria ser conferida pelo judiciário, que não deveria permitir acontecer esse tipo de assédio, mas muitas vezes o trabalhador hipossuficiente não tem condições de provar esse assédio e acaba banalizando a questão do assédio moral, que não é banal, porque acontece muito, com uma reincidência gigantesca. Assim. Eu posso te falar, né, em casos assim, de advogados, não existe uma pauta de audiência que não tenha uma questão de assédio moral. Em 10 audiências que um juiz faz no dia, pode ter certeza que uma lá vai ter a questão do assédio. E quais são as provas, além das testemunhas? A mais importante, eu acredito que são as testemunhas, porque o assédio, como ele é uma coisa continuada, vai acabar que alguém vai verificar ou visualizar aquilo. Então, o trabalhador está sofrendo aquilo, ele vai falar, você viu como o meu supervisor me tratou? O contexto da empresa vai verificar que ele está sofrendo esse assédio. Então, a testemunha é a coisa mais importante para provar o assédio. Claro que pode existir e-mails, WhatsApp, várias outras formas que o assediador pode, principalmente no que tange a cobrança às metas, né? Aquele supervisor que manda e-mail 3 horas da manhã, olha, daqui a pouco vai começar o trabalho e eu quero ver como vai ser as metas. Então, assim, existem provas documentais também. Uma outra prova que existe uma discussão se pode ou se não pode, mas que eu bato muito na tecla de que deve ser aceita e que o trabalhador tem que se munir dessa prerrogativa, é gravar a conversa. Eu sou muito a favor de gravação. Se for a sua conversa, você pode gravar sempre. Então, o trabalhador está sendo assediado, aperta o play lá, começa a gravar e ele vai conseguir depois juntar isso no judiciário e provar o que estava acontecendo. Porque muitas vezes o trabalhador não consegue testemunha. As pessoas têm medo, às vezes estão trabalhando ainda na empresa, como que ele vai testemunhar contra a empresa que ele está trabalhando? Então, às vezes chega na hora lá, testemunhar, não vi, não sei de nada. Por quê? Porque ele está com medo de depor contra os supervisores, né, os superiores hierárquicos dele. Retomando um pouquinho que a gente já falou, da diferença entre casos isolados e realmente o assédio. Uhum. Aí você citou, por exemplo, as metas. Certo. Se alguém chegar numa empresa e falar, cabeças vão rolar, um exemplo, isso pode ser considerado assédio, um único comentário isolado ou não? Eu acredito que não. Eu acredito que qualquer comentário isolado
nunca vai caracterizar um assédio, a não ser que seja um soco na cara, algo muito, assim, que chame muito a atenção. Mas um comentário isolado, mas nunca é isolado, né? O supervisor que chega hoje e fala cabeças vão rolar, amanhã ele vai continuar a cobrança. Mas assim, o trabalhador que procura um advogado com apenas uma frase ou um acontecimento, é muito difícil que ele consiga pleitear e ganhar uma indenização por danos morais em decorrência desse assédio. Eu acredito que um fato isolado, se for uma frase ou um acontecimento, é muito difícil da pessoa conseguir ganhar a indenização. Thaís, a gente volta já já. Ponto de Vista hoje fala sobre assédio moral no trabalho. Até daqui a pouco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o Ponto de Vista falando de assédio moral no trabalho e também, né, Thaís, de assédio sexual. O que caracteriza o assédio sexual? O assédio sexual, ele vai... o supervisor hierárquico, sempre, primeira diferença é que tem que ser o superior hierárquico. Então, é sempre uma pessoa que está acima daquele trabalhador ou trabalhadora. Ele vai ter atitudes, gestos, palavras que vão coagir a pessoa. E, por outro lado, ele vai oferecer alguma vantagem em troca daquele favor sexual. Então, assim, o que é importante ter em vista no que tange a questão do assédio sexual é que tem que ser um superior hierárquico. Então, um colega de trabalho nunca vai cometer assédio sexual. Mesmo que ele fique com brincadeiras, piadas? Mesmo. Se um colega de trabalho fizer comentários inoportunos, a pessoa acabar se sentindo mal, ela pode procurar o RH, discutir essa questão, mas entrar com uma questão do assédio sexual não dá, porque é uma questão que inerentemente vai ser decorrente de um superior. Tá? Então, a pessoa que estiver no mesmo nível, aquela questão que a gente falou, horizontal, não tem como caracterizar o assédio sexual. E mesmo assim não é nenhum tipo de crime isso? Então, na esfera criminal, eu acredito que será muito difícil, porque a mulher ou o homem, a pessoa, ela pode se defender daquela questão. Por que o assédio foi criminalizado, existe uma lei, etc. Porque a pessoa que está sendo coagida, ela não pode responder àquela agressão. Então, por exemplo, se uma mulher ou um homem, eu sempre vou falar mulher ou homem porque o assédio sexual, gente, sempre pode ser do homem para o homem, da mulher para a mulher, não existe essa regra, né? Então, assim, a pessoa que se sente assediada no trabalho e que não existe uma relação de superioridade, ela vai poder responder àquela questão, ela vai poder tomar as medidas. Evidentemente, se a pessoa chegar a um ponto de agressividade, vai poder fazer uma queixa na delegacia e etc. Mas quando existe uma superioridade na relação, fica muito mais difícil para a pessoa se impor. Né? Não vou aceitar o convite de sair com você. Não, mas se você sair comigo, você pode ter um cargo melhor. A pessoa se sente muito mal em recusar aquilo. E principalmente quando é mulher a assediada, ela sente muita vergonha, porque sente culpa de estar naquela situação. Às vezes a mulher casada sente vergonha, medo do marido, socialmente o que vai acontecer. Então, assim, é um ato muito velado, é muito difícil da gente conseguir ingressar com uma ação. O que a gente vê bastante são pessoas que sofrem o assédio sexual, vêm até o seu escritório, perguntam, isso é o assédio. Doutora, mas eu não vou fazer nada. Por quê? Porque existe o medo e a vergonha de levar isso para frente, da questão do assédio. Aí você falou das atitudes que caracterizam um assédio sexual, mas quais as atitudes tomadas, além de frases de um superior, que caracterizam o assédio moral? Tá, o assédio... As técnicas, na verdade, utilizadas para velar esse assunto.
O assédio moral, o que eu percebo muito no agressor é que ele tenta fazer isso sem ter ninguém perto. Que é o melhor dos mundos. Ele vai te assediar baixinho, né, sem ninguém perceber, sem testemunhas, para justamente não ter nenhuma prova contra ele. Já o assédio sexual, o que eu percebo é que o assediador tem um cuidado maior ainda, justamente por ser crime. Então, além de não deixar nenhuma prova escrita ou nenhuma testemunha, muitas vezes ele usa também do gestual. Nem sempre é uma questão só de falas, mas gestos, comportamentos que assediam sexualmente, né, dão a entender a pessoa que ela está sofrendo aí um processo de assédio sexual. E quais os relatos de danos para a saúde e danos morais que você recebe das pessoas? Tá. Eu vejo, a primeira coisa é aquele desestímulo para trabalhar. Então, assim, eu sempre falo que a empresa também é a grande prejudicada por cometer o assédio. Por quê? Porque o trabalhador que está sendo assediado, ele vai se sentir desestimulado a produzir. Ele vai produzir cada vez pior e menos, porque ele não tem mais alegria para trabalhar e para produzir no trabalho, né? Então, assim, a primeira coisa que eu vejo no assédio moral é o desestímulo do trabalhador, né, que começa a produzir menos, depressão, que você vê que a pessoa fica totalmente prostrada, triste com a situação, não tem vontade, não só de trabalhar, mas os atos cotidianos da vida. Euforia, né? A pessoa se sente nervosa porque não pode responder àquele assédio, mas sente a pressão, né? É uma afronta mesmo à dignidade do trabalhador. Então, com certeza vai causar danos à saúde. Transtorno obsessivo compulsivo, tem pessoa que desenvolve mania de limpeza ou um outro tipo de mania em decorrência do assédio que vem sofrendo no trabalho, porque é uma questão que fica muito velada. O trabalhador ele não consegue expor o que está acontecendo, ele não tem para quem falar. Então, muitas vezes vai sim trazer males à saúde mesmo do trabalhador. Inclusive, os profissionais da área habilitado, ele consegue verificar que existe uma relação entre a depressão desenvolvida e o assédio que ocorreu com o trabalhador na empresa. Você falou em queda de produção. Não corre o risco de se inverter, da empresa conseguir demitir o funcionário que não foi atrás dos seus direitos depois de sofrer o assédio, ela demitir ele por justa causa justamente porque caiu a produção, resultado do assédio? Com certeza, com certeza. O trabalhador assediado, assim, o grande trunfo de quem está assediando é conseguir mandar a pessoa embora por justa causa ou conseguir fazer que a pessoa peça demissão. Esse é o grande objetivo do assediador, né? Normalmente tem essa questão. Então, assim, claro que com o assédio e todo o sofrimento do trabalhador, ele vai poder acabar cometendo alguns erros ou acabar sendo perseguido de uma maneira em que realmente vai ensejar numa indenização, numa dispensa por justa causa. Mas eu acredito que nesses casos a gente consegue transferir, desfazer a justa causa para que seja uma dispensa comum. O trabalhador acaba conseguindo provar que ele foi vítima de um assédio e por causa disso houve a justa causa. É comum isso? É comum, porque a justa causa, quem tem que provar os motivos da justa causa é sempre a empresa. Então, quando ele acaba perseguindo o trabalhador e mandando embora por justa causa, ele vai ter que provar quais foram os motivos que ensejaram aquela dispensa. E eu entendo, eu vejo bastante que o objetivo da pessoa que assedia mesmo é sempre culminar na dispensa por justa causa. Então, é bem comum que isso ocorra. Mas o que leva a isso? Porque no caso da justa causa, a empresa acaba perdendo. Na justa causa, não. Sim, na justa causa, a empresa acaba perdendo, de certa forma. A empresa Ou acaba não? perdendo, na minha opinião, sempre. Porque o fato dela assediar não só mancha a imagem da empresa perante o judiciário e perante a sociedade. Então, eu trabalho numa empresa e nessa empresa eu sofro assédio. Isso acaba com a imagem da empresa, diminui a produtividade, então é ela que vai pagar o preço do assédio. E a dispensa por justa causa, muito embora num primeiro momento seja bom para a empresa porque ela não tem que pagar nada, economicamente sim, ela não vai ter que pagar nada. Na hora que reverter, ela vai pagar e ainda vai pagar a indenização. Então, assim, nunca vale a pena para a empresa tentar reverter esse quadro. Eu tenho um exemplo muito interessante de um trabalhador que ele trabalhava numa rede de restaurantes muito grande, ele era obrigado a usar produtos vencidos para fazer a comida e depois, no momento que ele foi fazer a denúncia na delegacia, a empresa mandou embora por justa causa, dizendo que estava mandando ele embora por justa causa porque ele usava os alimentos vencidos.
Essa ação ainda não foi julgada, mas eu tenho certeza que as provas que vão ser desenvolvidas vão demonstrar que realmente a empresa que obrigava ao trabalhador agir dessa forma. Então, não adianta tentar se beneficiar da sua própria torpeza, porque a empresa vai pagar caro lá na frente. Obrigar o funcionário a fazer um serviço desse tipo também é uma forma de assédio? Com certeza. Trabalhos que são degradantes, humilhantes, trabalhos inferiores à condição do trabalhador, tudo isso caracteriza o assédio moral. Lembrando, Maicon, que aquela questão que você colocou de o empregado, o que não caracteriza o assédio moral, que muitas vezes o trabalhador acha que é. Uma dessas questões é o fato daquele trabalhador que fala assim, eu não fui contratado para fazer isso, mas estou fazendo uma função que não é a minha. Em tese, quando a empresa não tem um cargo organizado de carreiras, o trabalhador tem que fazer qualquer coisa que a empresa determina, desde que não seja moral, imoral, desde que não seja uma questão humilhante para o trabalhador. Então, assim, quando o trabalhador está fazendo uma função que não é a dele, desde que aquilo não afronte a dignidade dele, isso não caracteriza assédio moral. Esse é um exemplo bom, assim, para lembrar. Mas se for hierarquizado e de acordo, por exemplo, com alguns sindicatos, pode ser acúmulo de função ou não? O acúmulo de função, ele vai ser determinado mais naquela questão do quadro organizado de carreiras. Sim. Se não tiver o quadro organizado, você vai ter que provar que aquela função não tem nada a ver com o trabalho para qual ele foi contratado. Por exemplo, aquela pessoa que trabalha numa lotérica e tem que sair com um malote de dinheiro andando pela rua para fazer banco. Aí você consegue caracterizar o acúmulo ou o desvio de função, mas é difícil. E via de regra, eu não entendo o acúmulo de função como uma forma de assédio moral por si só, mas sim se levar o trabalhador também a condições degradantes e humilhantes de trabalho, ou completamente diferentes a que ele foi contratado. O trabalhador foi contratado para ser operador e tem que lavar o banheiro da fábrica. Aí isso sim é um assédio moral, com certeza. A gente volta já já, Thaís. O Ponto de Vista hoje está falando sobre assédio moral no trabalho. A gente já volta. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Voltamos falando de assédio moral aqui no Ponto de Vista, que hoje recebe a Thaís Cremasco, que é advogada trabalhista. Thaís, as pessoas cometem o assédio moral ou sexual, elas têm consciência disso, de que elas estão sendo erradas? Antigamente eu podia acreditar que não. Mas hoje, com o volume de informação e de processo que existe, eu acredito que todo assediador tem uma consciência do que ele está fazendo. Independente de ter ou não essa consciência, a pessoa não pode alegar o desconhecimento para se escusar da lei. Então não adianta falar, eu estava fazendo isso, mas eu não sabia. Eu acho que a máxima que eu sempre digo é aquela questão que todo mundo fala, não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Então o assediador, ele tem sim consciência do que ele está fazendo errado. Ele pode não ter consciência da gravidade e de quanto isso será prejudicial, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Mas que ele tem consciência do que ele está fazendo, ele tem. Ele não pode alegar na justiça. A justiça não aceita ele alegar ignorância. De maneira alguma. E quem sofre o assédio, ele sabe que está sofrendo também? Nem sempre. Tem muitos trabalhadores que eles vêm justamente perguntar se aquilo é assédio. E, na verdade, a pergunta, o trabalhador também tem que encontrar a resposta sozinho, o quanto para ele aquilo está sendo prejudicial, né? Então, de repente, uma brincadeira ou uma cobrança, o que para uma pessoa pode ser excesso, para outra pessoa pode ser tranquilo. Então, assim, vai depender muito do caso a caso, de como a pessoa se sente perante aquela pressão.
tá? Não vai existir uma regra. Mas, via de regra, o trabalhador, se ele não está sentindo nenhuma lesão com o que está acontecendo, então ele não está sendo assediado. Então, muitas vezes, ele demora a perceber que aquela doença que ele está desenvolvendo, ou aquela tristeza, aquela prostração, é decorrente do trabalho. Por isso que eu digo que nem sempre, mas a partir do momento que ele consegue, através de um médico ou de um psicólogo, fazer a ligação de que tudo o que está acontecendo na vida dele é em decorrência da pressão do trabalho ou das condições de trabalho, daí sim ele vai ter consciência que foi o assédio que levou ele àquele quadro. E qual o caminho que ele deve tomar quando ele percebe que ele está sofrendo assédio? A primeira, eu sou muito a favor da denúncia. Eu acho que o trabalhador que está sofrendo assédio não pode ficar calado. Tem que ir até o Ministério Público do Trabalho, tem que procurar um advogado, tem que entrar com ação, tem que se munir de provas para conseguir provar o que está acontecendo. Mas eu acho que o que não pode acontecer é o trabalhador ficar quieto, porque isso vai fazer com que cada vez mais as empresas ajam dessa maneira e vai cada vez mais desproteger o trabalhador. A legislação, tanto trabalhista como constitucional, preserva a intimidade do trabalhador e do homem. E esse avanço, né, que existe na nossa Constituição, que é tão boa, não pode ser ignorado por inércia de quem é o beneficiário, né? Então, assim, se a gente tem a prerrogativa de entrar com ação, de correr atrás dos direitos, eu acho que é a primeira coisa que o trabalhador que é assediado tem que fazer, não pode ficar quieto. E a lei, ela é eficiente nesses casos? Eu acho que sim, eu acredito que sim, porque muito embora exista a dificuldade de provar a questão do assédio, tanto moral quanto sexual, quando existe a testemunha ou documentos que demonstram, os juízes, eles acolhem e indenizam sim as empresas, e as indenizações podem ser desde R$ 800 até 200, 300 mil reais, dependendo do porte da empresa. Então, assim, quando a gente vai falar de indenização, o judiciário ele sempre vai verificar a condição da empresa, né, se é uma multinacional ou se é uma empresa pequena, e o dano que ocorreu na vida do trabalhador. E ele vai fazer uma média, né, e verificar qual seria o valor da indenização decorrente do que aconteceu no caso concreto. Existe alguma punição além da indenização? Existe. Eu já vi julgados, que inclusive o TST manteve, né, a decisão de primeira instância, em que o juiz determinava que a empresa colasse no quadro dos funcionários ou no quadro de avisos o resultado da decisão. Então, todo trabalhador, ele via que naquela empresa existia um assediador, sabia quem era e viu que a empresa foi punida por causa do assédio. Isso é muito interessante, né? Ter uma coisa educativa, além da punição simplesmente financeira, né, para a empresa. Além de doer no bolso, moralmente também ele vai responder por aquelas questões. E outra coisa que eu acho que vale a pena nas sentenças, quando o juiz determina, são palestras que a empresa tem obrigação. De repente, pegar o assediador e falar, você vai fazer amanhã vai fazer uma entrevista ou vai dar uma palestra aqui para os funcionários sobre questões comportamentais, de assédio. Então, fazer com que a empresa também enxergue que aquilo não é bom para a empresa e tome medidas não só de ressarcir, né, o dano materialmente, mas como também questões educativas, sociais, e para que isso não ocorra novamente. Você falou que no caso de assédio horizontal entre colegas, a punição é sempre para a empresa, mas no vertical também, quem comete, por exemplo, o gestor, ele corre risco de ser preso ou ele ter que pagar uma indenização? Olha, é muito difícil, porque a relação do trabalhador na Justiça do Trabalho é com a empresa. Então, assim, se ele quiser, depois, aquele trabalhador processar a pessoa que assediou, ele vai na justiça, talvez na justiça comum, ou fazer um outro processo. Porque, na verdade, na Justiça do Trabalho, vai fazer a relação entre empregado e empregador. Então, assim, normalmente, eu não me lembro de ter visto algum julgado onde responsabilizou a pessoa, mas sim a empresa como um todo. E existem casos, é comum a reincidência de casos? Reincidência? Olha, eu acredito que quando a empresa é punida, ela diminui bastante. Diminui. Eu já vi casos de reincidência, acontece de entrar com uma ação e depois entrar novamente contra a mesma empresa, mas eu percebo que a ação judicial ajuda demais a empresa a se colocar no eixo, né? A verificar que o trabalhador faz parte da empresa, o modelo capitalista explora o trabalhador, só que ele precisa que o trabalhador produza. Então, ele tem que ter respeito à dignidade do trabalhador, não pode afrontar os princípios da Constituição.
Então, eu acredito que quando a empresa verifica que realmente a atitude não é condizente com os preceitos legais, eles mudam a postura e a tendência não é que reincida no mesmo erro. A tendência é essa. E tem um jeito de, na sua opinião, de mudar a cultura do país nesse ponto? Com certeza. Eu acredito que a sociedade como um todo está evoluindo, né, para saber o valor do trabalho, verificar o valor da integridade do ser humano. Então, a sociedade evolui nesse sentido de direitos humanos e acho que isso é importante para que crie mesmo uma cultura de respeito. Então, acho que a tendência é cada vez melhor. E muito embora exista ainda hoje uma coisa que acho importante a gente pontuar, que é o assédio moral institucional ou organizacional, que é a empresa como um todo que acaba criando um ambiente que assedia. Então, assim, e eu acredito que muito embora isso venha crescendo, empresas que criam modos de operar que seja um modo por si só assediador, por outro lado, existe sim um movimento que cada vez mais vem contra a essa corrente assediadora. Então, eu acredito que no futuro, com todo o desenvolvimento da legislação e da jurisprudência que vem cada vez mais reconhecendo, é diminuir mesmo essa questão do assédio. Como seria esse assédio organizacional? São empresas que a forma que a empresa é constituída, ela obriga que exista um assédio. Então, é aquela empresa que obriga que o trabalhador cumpra metas, gritar na orelha do trabalhador para que ele cumpra, você é um incompetente, já faz parte da cultura da empresa. A empresa não vive sem isso, porque a meta é tão irreal, ou a questão do trabalho é tão distante do que é natural e saudável, que a empresa só subsiste com essa forma de assédio. Então, é como se fosse assim, é lei naquela empresa existir o assédio. Existem empresas que estão respondendo por assédio institucional. A mancha que uma condenação dessa causa à empresa é gigantesca. Então, a empresa tem que tomar cuidado quando ela responde a um processo assim. E, com certeza, o judiciário, depois que verifica que existe isso, vai causar danos à empresa muito difícil de serem reparados. Então, acredito que quando a empresa sofre um processo desse e existe a determinação mesmo de que eles mudem o comportamento, vai com certeza diminuir o assédio na empresa. Existem empresas que confundem motivação e acabam assediando? Com certeza, eu acredito que sim. Quando a gente verifica as gravações e e-mails, né, que os supervisores, os gestores mandam aos subordinados, isso fica muito claro, porque é um limite muito tênue, né? Então, vamos lá, vamos produzir, e daí passa para... E se você não conseguir, você vai perder seu emprego. Essa passagem passou da cobrança saudável para o assédio, né? Então, assim, às vezes é muito tênue a linha. Então, pode ser mesmo que a empresa acabe perdendo a mão. E por isso é importante que o RH e que a empresa fique sempre ligada nessas questões para não acabar assediando o trabalhador. Porque para a empresa é muito fácil cobrar a meta, ela só quer o lucro. Mas do outro lado da relação de trabalho existe um ser humano com sentimentos que tem que ser respeitado. Então, as duas coisas elas andam juntas aí. E no caso de obrigatoriedade de realizar cursos, essas coisas, aí não entra nessa parte? Os cursos, eu acredito que não são assediadores, né? Você realizar um curso para melhorias no trabalho, mas eles não podem ser obrigatórios se forem fora do horário de trabalho. Então, se for dentro do horário de trabalho, a empresa pode, entre aspas, obrigar que o trabalhador faça o curso. Agora, se for fora do horário de trabalho, ou ele paga a hora extra para o trabalhador estar no curso, ou se não pode obrigar, daí vai ser facultativo. Thaís, muito obrigado. Se você quiser deixar alguma mensagem final. Bom, a mensagem final é para que o trabalhador corra realmente atrás dos direitos. Suas prerrogativas estão aí, o judiciário tem cada vez mais reconhecido a questão do assédio no trabalho. Então, procurem sempre um profissional habilitado, entrem com ações se realmente perceberem que o direito de vocês estão sendo transgredido pela empresa. Obrigada pela participação, foi um prazer. Obrigado a você. Esse foi o Ponto de Vista, que hoje falou com a advogada trabalhista Thaís Cremasco sobre assédio moral no trabalho. A gente volta no próximo programa.